Ana Paula Rodrigues, Eu. no ano passado, 64 milhões de brasileiros foram beneficiados justamente pelo auxílio emergencial. Pessoas que perderam emprego, pessoas que não tinham mais como conseguir dinheiro para comprar alimento, receberam aquelas parcelas iniciais de R$ 600 e depois para R$ 300. O ano virou, 2020 para 2021. O auxílio emergencial se encerrou, mas a pandemia não acabou. A pandemia ainda é presente no mundo inteiro e ela ainda continua prejudicando e muito a vida das pessoas. Tem gente no Brasil que não tem dinheiro para comprar alimento, para comprar comida. Pessoas que estão dependentes, sim, do auxílio emergencial. E a discussão sobre esse assunto é urgente, né, Joel? Porque a última parcela já foi paga, a gente virou o ano e já está aqui no dia 9 de fevereiro. E hoje, inclusive, havia a previsão da instalação da Comissão Mista de Orçamento, que vai discutir, óbvio, o orçamento do país e de onde virá o dinheiro para que o auxílio emergencial seja prorrogado. Até porque esse martelo não está batido ainda, né? O governo quer estender algum auxílio, mas ainda não há 100% de certeza se será por meio do auxílio emergencial, uma ampliação do Bolsa Família. Isso ainda está em análise. Ou um novo imposto. Para bancar esses auxílios todos, né? Porque de onde vai vir o dinheiro, Natália Paz? Você que está em Brasília tem todas as respostas, conta aqui pra gente. Oi, Pazi! Boa tarde. Oi, pessoal. Muito boa tarde para você. Todo mundo está nos acompanhando. Pois é, o governo federal não sabe ainda de onde vai vir esse dinheiro para essa possível nova prorrogação do auxílio emergencial. A gente sabe que o governo já está trabalhando aí com uma ideia de um benefício ser rebatizado e de pagar 3 parcelas de R$ 200 aos trabalhadores informais não incluídos no Bolsa Família, como contrapartida ali sendo exigida, então, a realização de um curso de qualificação além do corte de despesas. Como você disse, Aninha, tinha a previsão, então, da Comissão Mista de Orçamento ser instalada hoje, depois de muito tempo de aguardo. A gente lembra, a comissão deveria ter sido instalada ainda no ano passado para aprovar o orçamento no ano passado, ano pandêmico. O Congresso Nacional não conseguiu se resolver em relação a isso, tanto que viramos 2021 sem o orçamento ainda votado. E para isso acontecer, precisamos da CMO instalada. O que deveria acontecer hoje não vai acontecer. Por quê? Porque ontem tivemos a morte do senador José Maranhão, do MDB, ali por complicações diante da Covid-19. Por isso que o Congresso acabou adiando, então, para amanhã, às 10 horas da manhã, essa instalação. Isso tudo porque o Senado decretou luto oficial de um dia de 24 horas, então não tem essa possibilidade de quórum, né, de presença mínima para a instalação dessa comissão, que é formada por 30 deputados e 10 senadores titulares. Para que serve essa CMO, essa Comissão Mista de Orçamento? Ela é responsável justamente por essa análise prévia das propostas de lei orçamentária anual, da lei de diretrizes orçamentárias e também do plano plurianual, o famoso PPA, que são justamente fundamentais para a previsão de receitas e despesas do governo federal. Em 2020, como todas as outras comissões no Congresso, a CMO acabou ficando sem atividade formal aí devido à pandemia e também por causa de uma falta de entendimento político ali quanto ao comando do colegiado, ao presidente, então, dessa comissão mista. Por isso ali que o Congresso acabou adotando um rito diferente para conseguir aprovar pelo menos a lei de diretrizes orçamentárias, que é obrigada a aprovar essa lei de diretrizes orçamentárias para a gente virar o ano. Sem isso, não tem dinheiro para nada. E por isso, então, que a gente vai ter essa previsão de instalação amanhã, justamente para saber de onde vai sair esse dinheiro para o auxílio emergencial. Pazi, vamos lá, vamos simplificar. Os nossos políticos aí em Brasília têm que votar o orçamento do governo. Ou seja, eles vão aprovar o tanto que o governo federal pode gastar, correto? Isso, exatamente. Tá. E nós precisamos também do auxílio emergencial, que está dependente da votação desse orçamento. Isso. Se não votar o orçamento, não tem como já conceder o auxílio emergencial para esse ano de 2021, porque não tem dinheiro previsto. Agora, esse orçamento, ele se arrasta muito, a gente sabe. Não é uma coisa fácil. Né? Votam aqui, votam acolá e volta lá atrás, ou seja, isso vai se arrastando porque não é uma coisa simples. Você está votando o orçamento de um país, o orçamento do Brasil. E o auxílio emergencial, como o próprio nome sugere e diz e coloca de forma bem clara, é algo emergencial. Não tem como dissociar essas duas coisas,
você tentar focar no auxílio emergencial e depois tentar votar o orçamento? Ou seja, deixar uma coisa independente da outra para socorrer essas pessoas que estão dependentes agora do auxílio? É muito improvável isso, Joel, porque o governo federal precisa saber de onde que vai vir esse dinheiro dentro desse orçamento apertado, então, para o ano de 2021, até mesmo para saber o quanto que vai poder pagar e também para quantas pessoas. O governo está trabalhando aí com essa possibilidade de diminuir esse valor e também diminuir os beneficiários, mas para conseguir bater o martelo, a gente precisa da instalação da Comissão Mista de Orçamento, que pode debater, então, esse orçamento de 2021 ali pela previsão dos líderes até março deste ano, para daí levar esse orçamento para a votação no Congresso Nacional, que é uma votação longuíssima. A gente está acostumado a cobrir sempre em dezembro esse assunto, é a última votação normalmente do Congresso, e são horas de debate, só que antes disso são horas de debate, dias de debate nessa comissão, e uma coisa acaba dependendo da outra. O governo federal só vai conseguir bater o martelo quando a gente tiver essa definição do orçamento de 2021, justamente para ficar dentro daquela meta fiscal, né, de responsabilidade fiscal, sem furar o teto de gastos, até mesmo porque a gente não está mais dentro daquela previsão de orçamento de guerra como a gente teve no ano passado, que podia ali ultrapassar esses limites do teto. Não tem mais esse orçamento de guerra, a gente não está mais, o governo federal não trabalha mais com essa questão, então tem que caber esse auxílio emergencial dentro desse orçamento que ainda vai se estender muito no Congresso Nacional, por isso que o governo tenta ali bater o martelo em relação a um valor menor e também para menos beneficiários. Tá bom, Natália, muito obrigado, bom trabalho a você. Valeu. Tchau. Para vocês também, pessoal.